Amém, igreja. Graças e paz. Nós sabemos da responsabilidade que é de substituir pastor Marquinhos Bombeiro, né? Mas eu creio que, eu compartilhei isso algumas vezes, que quando nós vamos para o culto e nós entregamos o nosso coração a Deus, nós colocarmos diante dele tudo aquilo que nós estamos necessitados, que nós estamos querendo ouvir, eu creio que Deus usa todo mundo. E nessa noite eu quero ser um instrumento de Deus para compartilhar o Evangelho com você. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Escola da vida. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tomar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém, igreja? Nós iremos nessa noite entender um pouco mais a história de Jonas, que eu creio que ela vai mostrar algo muito importante, vai mostrar coisas e situações que eu e você já vivenciamos no meio do Evangelho. Nós iremos nessa noite viajar um pouco nessa história tão interessante que mostra algumas atitudes que nós devemos entender que foram erradas, mas que vai servir de aprendizado a mim e a você. E nós iremos entender também algumas outras atitudes que nós devemos pôr em prática todos os dias da nossa vida. Se você parar para analisar esse texto, nós iremos compreender que Jonas, naquele momento, ele foi desafiado por Deus para compartilhar a um povo o Evangelho. Ele foi colocado diante de Deus para que ele fosse ministrar o Evangelho a uma população que, se você, junto comigo no texto, for analisar, essa cidade ela estava passando por um problema sério. Eles estavam passando por dificuldades, era uma cidade onde estava sendo amaldiçoada. E Jonas foi colocado como uma ferramenta de Deus naquele lugar. E aí nós iremos observar que Jonas... Pede para um tecladozinho ali para nós. Que Jonas, ele, através desse desafio, ele sabendo do que ele iria fazer, ele resolveu fazer algo diferente. Ele resolveu fazer aquilo que Deus tinha pedido a ele, de tal importância, mas conforme eu creio que eu e você já fizemos, algo em que nós fomos desafiados por Deus, nós tentamos usar um plano B. Muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, no início da nossa caminhada cristã, naquilo que Deus começou a fazer na minha vida e na sua vida, se você parar para analisar e refletir junto comigo, Deus, Ele tem alguns sonhos e alguns projetos a se concretizar. Ele quer utilizar a mim e a você, e não eu quero que você compreenda que a sua vinda ao culto, a sua vinda à célula, a sua vinda no Tadel, não é simplesmente isso. Deus tem muito mais para a sua vida.
Deus, Ele tem desafios para ser colocados na sua vida, que talvez você observe da mesma forma que Jonas observou tudo aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Ele olhasse com os olhos de dificuldade, ele olhasse talvez com os olhos que não poderia ser capaz, e ele resolveu fazer uma coisa que desagradava o coração de Deus, que desagradou o coração de Deus. Ele foi para o outro lado. O texto mostra que era para Jonas ir para o ocidente, ele foi para o oriente. Era para Jonas ir para um lado, ele foi para o outro. Talvez eu e você já tenham passado por momentos na nossa caminhada em que Deus nos orienta, Deus nos pede para que nós venhamos a fazer alguma coisa. Esse momento de implantação de visão do MDA, nós estamos vivendo assim um momento maravilhoso na nossa igreja, em que vidas e vidas estão sendo colocadas diante de Deus para serem cuidadas, e a gente ainda observa, eu vou falar pela geração fruto do Espírito, que a gente observa uma geração que muitas pessoas ainda estão precisando ser discipuladas, muitas vidas ainda precisam ter o seu discipulador. E aí a gente vê pastor Marquinhos, a gente vê pastor Anderson, a gente vê as pessoas ministrando para que a necessidade, para que nós precisamos ter um discipulador, a necessidade que Deus tem de que você discipule alguém. E aí muitas vezes nós decidimos fazer o contrário. E aí você percebe nesse texto que Jonas, ele foi na contramão daquilo que Deus pediu para ele. Jonas, em um determinado momento da vida dele, ele desobedeceu a Deus, fazendo aquilo que não era o correto. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o outro. Eu não sei se essa história ela começa semelhante ao que talvez possa ter acontecido ou está acontecendo na sua vida, em que Deus lhe faz um convite, em que Jesus ele pede para que você faça algo na sua vida de diferente. Muitas vezes nós podemos lembrar aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já mostrou, mas o texto mostra um pouco mais que a decisão que Jonas tomou de estar indo para o lado contrário, ela trouxe algumas consequências. Se você parar para analisar, querido, você vai ver que quando nós decidimos fazer a vontade contrária daquilo que Deus nos pede, vidas são prejudicadas, ministérios são prejudicados, famílias são prejudicadas, por um simples gesto em que muitas vezes a igreja, as pessoas, nós decidimos fazer diferente. E quando nós decidimos fazer o diferente, uma hora ou outra as consequências vão acontecer na nossa vida. Jonas, quando ele decidiu ir para o outro lado, ele entrou num barco. O barco que ele foi não era aquele que ele teria que ter entrado. E Jesus veio e colocou uma tempestade. E essa tempestade deixou todo mundo que estava dentro daquele barco com medo, aflito. Eles estavam com medo de perder a sua vida por causa de uma pessoa que decidiu fazer algo contrário àquilo que Deus pediu. E nessa noite, queridos, Deus ele quer mostrar a você a importância que é de você fazer aquilo que Deus lhe chama. As consequências que podem acontecer de quando você não faz aquilo que Deus lhe pede. Nesse início de texto você observa que tinham pessoas que elas não eram amigas, elas não eram familiares, mas mesmo assim elas estavam correndo risco de vida por causa que alguém desobedeceu. Mas com tudo isso, se você parar para compreender mais a fundo, você vai entender que tudo isso que estava acontecendo tinha um propósito. Tudo aquilo que estava acontecendo tinha algo diferente para acontecer. E Jonas, e aqui me chamou bastante atenção, que quando estava todo mundo aflito, Jonas ele estava só. Você, em determinado momento da sua caminhada, você vai analisar que em algumas vezes você, por não fazer verdadeiramente aquilo que Deus quer, muitas vezes nós queremos viver isolados. Nós queremos viver afastado daquilo que é o mundo real. Nós queremos ficar no nosso canto, nós queremos viver em solidão. Para quê? Para que as cobranças, para que aquilo que Deus tem a oferecer a mim e a você, muitas vezes elas passem despercebido.
E Jonas decidiu ir na contramão, ele decidiu se afastar, ele decidiu ficar a só. Mas quando veio o balanço das águas, quando veio tudo aquilo dali, o povo começou a ficar com medo. As pessoas começaram a jogar as malas, as bagagens para o meio da água, para ver se diminuía a tempestade, para ver se para diminuir menos o balanço. Só para você analisar as consequências que aquele povo, aquilo que aquele povo estava sofrendo quando Jonas decidiu não fazer aquilo que Deus pediu. É uma análise para que eu e você possa compreender, queridos, que tem pessoas que talvez não são seus amigos, tem pessoas que não são do seu ciclo de relacionamento, mas elas irão sofrer as consequências de um não que nós falamos para Deus, de um ministério que você deixa, sabe, de algo que Deus coloca para que você venha fazer na vida da igreja. Vidas e vidas estão lá fora, queridos, pessoas que talvez vocês nem conheçam, que elas estão passando por momentos, por turbulências, por tribulações, por algo que talvez não seria você, mas ia ser o seu discípulo. Mas quando tudo isso aconteceu, a desobediência de Jonas, ele fez uma mudança no lugar onde ele estava. E aí chamaram, foram lá, começaram e acharam estranho, começaram a estranhar alguma coisa. E eu não sei se já aconteceu com você, queridos, comigo já aconteceu. Quando nós fazemos algo que não era da forma que era para ser feita, parece que quanto mais você quer consertar, mais ele vai indo para fundo. Quando você quer mudar uma circunstância, quando você quer fazer algo que você começou, que não era da forma correta, parece que quanto mais você mexe, mais vai ficando errado. Esses dias com meu amigo de trabalho, eu compartilhei com ele, eu falei assim: nós temos que aprender que nós temos que fazer as coisas da forma que ela tem que ser feita. Você tem que aprender a fazer as coisas da forma correta, para que lá na frente a gente não precise fazer de outro jeito. A mesma coisa, era um ato tão simples daquilo que Jesus pediu para Jonas, para que ele fosse pregar a palavra numa cidade, que aí nós iremos entender mais lá na frente tudo aquilo que aconteceu. Mas o despertar de Deus nessa noite, nós precisamos compreender que cada vez mais Deus, Ele quer algo da minha vida e da sua. Deus, Ele quer nos levar a um nível de entendimento e de compreensão nessa noite, que um simples gesto de falar a palavra dEle para as pessoas podem transformar uma geração. Mas Jonas, ele achou que era algo muito difícil de ser feito. E aí, as consequências de tudo aquilo, os caras decidiram jogar Jonas tiraram a sorte. Quando escolheram o premiado foi Jonas. E aqui começa aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Na hora que os caras apertam Jonas, perguntam o que estava acontecendo, Jonas, apesar de ter errado num primeiro momento, e aí nós iremos analisar e compreender que é isso que Deus quer para a nossa vida, porque eu já errei, eu creio que você já errou. Mas aqui iniciou a mudança. Aqui nesse momento que nós iremos falar, Jonas, ele jogou aberto, ele falou a verdade para o povo. Nós precisamos compreender que a nossa caminhada com Cristo, ela tem que ser transparente. E Jonas começou a ser transparente. Ele assumiu as responsabilidades de que ele tinha feito algo que desagradava ao Deus dele. E esse gesto, ele trouxe uma consequência. Apesar de Jonas ter feito e começado a falar a verdade, houve uma consequência da desobediência dele. Jonas foi lançado ao mar, e um peixe grande engoliu Jonas. E o texto diz que Jonas passou durante 3 dias dentro daquele peixe. Jonas ficou bolando para um lado, diz que a água batia, subia, descia. Jonas bolava para cima, para baixo dentro daquele peixe. E eu pergunto a você: quanto tempo que nós iremos precisar
para viver uma vida de total obediência a Deus. Jonas necessitou de passar por 3 dias. Mas Deus nessa noite, Ele quer falar com você. E Ele quer mostrar a você que nós precisamos, como o pastor Marquinhos ministrou na palavra de oferta, de uma fidelidade em tudo. E Deus, Ele quer transmitir a mim e a você nessa noite uma pergunta que talvez você possa responder para você mesmo. Quantos dias que você pretende ficar bolando para um lado e para o outro? A palavra nessa noite é para que você compreenda que nós iremos chegar a um momento, e o ano de 2016 já está se encerrando, o mês de janeiro, e nós poderíamos ter feito muito mais coisas. Eu não sei você, mas a mim, na nossa virada de ano, eu coloquei diante de Deus algumas vontades minhas, de projetos na igreja, de crescimento. E o ano, os dias, os meses estão passando de uma forma tão rápida, que já acabou o mês de janeiro. Mas o que nós já fizemos em janeiro? O que você fez daquilo que foi colocado diante de você e Deus no dia 31 na igreja, você na sua casa, nas suas orações? O ano está passando, você percebe que os dias estão cada vez mais velozes. Esses dias nós estávamos aqui comemorando o dia 31. Esses dias nós estávamos comemorando a entrada de ano. E muitas vezes nós deixamos sempre para depois. Nós deixamos tudo aquilo. Ah não, depois eu faço. Da mesma forma que Jonas, não, eu vou ali, depois eu faço. Eu não sei se com vocês acontece, mas com meu filho Lucas, eu vou lá, falo para ele: ô filho, eu preciso que você vá lá e faça tal coisa. Não, tá bom pai, eu vou lá fazer. Aí a gente está correndo, quando a gente vai lá, esqueceu, ele não foi fazer ainda. Acontece com você? Às vezes você pede para o seu marido ou para a sua esposa: amor, vai lá, faz tal coisa ali. Não, tá bom, vou fazer. Aí deixa para depois, muitas vezes até esquece. Jonas nesse momento, ele decidiu fazer uma outra coisa. Só que queridos, o despertar de Deus nessa noite é que nós venhamos a compreender que o mundo, que tudo aquilo que vem sendo colocado diante da minha vida e da sua, é para que nós não venhamos a fazer a vontade de Deus. É para que o mundo, e a gente estava lá em casa agora há pouco, eu e a Patrícia, a gente estava ouvindo uma oração que nós vamos compartilhar daqui a pouco, em que a Patrícia até falou: não, tem que colocar o Facebook e o WhatsApp. Nós estamos deixando tudo para depois. E aí veio o WhatsApp e Facebook, que está tomando tempo da igreja, que está tomando tempo, sabe, de que você poderia usar aquela ferramenta maravilhosa para louvar, para adorar. Ontem nós tivemos o exemplo da Rede Vinho Novo, que o Johnny colocou. Que maravilha seria que se nós tivéssemos somente convidando as pessoas para a igreja, estivéssemos evangelizando pelo WhatsApp, mas não. Essas ferramentas, o mundo em si, tudo aquilo que está sendo criado ao nosso redor, sabe para quê? Para que a gente deixe para depois aquilo que Deus pediu para você. Deus pediu para que eu e você viéssemos a fazer algo, eu tenho certeza, mas nós estamos deixando para depois. Mas o depois, Jonas ficou perambulando, Jonas ficou pulando para um lado para o outro, querendo um novo momento, uma nova oportunidade. Mas se você parar para analisar, algumas coisas fizeram a diferença, querido. E no texto, quando tudo isso aconteceu, no capítulo 2, Jonas fala bem assim: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas, ele teve um início em que ele foi lá e ele foi transparente. Ele abriu o jogo, ele falou que ele estava errado. Ele foi e decidiu, falar: não, o que aconteceu, eu vou abrir o jogo. E quando aconteceu que ele estava lá dentro da boca do peixe, ele começou a o quê? Em desespero. Em desespero ele começou a clamar ao Senhor. Você lembra da última vez em que você em desespero clamou ao Senhor? Porque se nós pararmos para analisar tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, é a internet, é televisão, é o trabalho, é a família, tudo está fazendo com que o povo, com que você se afaste de Deus e deixe as coisas para depois.
E aí Jonas clamou em desespero. Mas quando que você clamou em desespero? Se nós pararmos para analisar, o dia está voando, as horas estão, a hora não tem mais, não é mais uma hora, acho que ela é 10 minutos, ela voa. E com isso, o que que acontece? O tempo está ficando cada vez mais curto de adorar ao Senhor. Jonas passou 3 dias, e quando ele percebeu, ele começou a desesperar, e ele começou a clamar ao Senhor. Mas muitas vezes, eu e você, em vez de clamar ao Senhor, nós estamos perdendo o nosso tempo em internet, em Facebook, em WhatsApp. Estamos perdendo o nosso tempo com televisão, com outras coisas. E nós poderíamos estar clamando a Deus. Deus nessa noite, Ele quer despertar, querido, algo que chama a atenção da igreja. Algo que talvez você já fez de uma forma diferente. Quando eu compartilho, uma das coisas que eu mais amo é quando eu ministro uma palavra, quando Deus me mostra uma palavra e Ele toca primeiramente em mim. Porque eu lembro de quantas e quantas vezes, lá no fundo da igreja, em adoração ao Senhor, eu clamava, eu chorava. Mas o mundo em si, a correria, muitas vezes a gente está aqui dentro, mas nós estamos pensando no mundo lá fora. Muitas vezes você está aqui e você está preocupado com o seu celular que está vibrando, que você quer ver o Facebook, que você quer ver o WhatsApp, que você quer ver aquilo de pessoas que talvez você nem conheça. E os planos e projetos de Deus, aquilo que Deus presenteou a você. Porque esses dias nós conversando, o pastor Marquinhos, ele falou: Walter, é uma honra servir a Deus, é uma honra poder fazer as vontades de Deus. Mas nós precisamos, querido, nessa noite, a voltar no tempo, a voltar na adoração que você tinha ao Senhor, a voltar naqueles momentos em que você tinha o seu tempo com Deus. Porque nós estamos falando do momento de TSD na igreja, de TSD. Mas quando a igreja conversa, quando acontecem as coisas que nós iremos perguntar, que a gente vai nos líderes, que a gente vai nos auxiliares, como que está o tempo a sós com Deus? Está cada vez mais curto, está cada vez mais rápido, conforme está o tempo, está a nossa oração. Mas o que Deus quer mostrar, e eu creio que o início da transformação, o início da vitória de Jonas, o início de uma nova etapa de Jonas, ela iniciou quando ele clamou. E olha só o que ele disse mais para frente. Jonas, está escrito, eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Essa noite, queridos, é uma noite em que eu e você iremos olhar novamente com outros olhos para aquilo que Deus tem para nós. Nós iremos, através da palavra de Deus nessa noite, queridos, olhar aquilo que Deus já prometeu a mim e a você, e que por algumas circunstâncias, por alguns motivos, conforme Jonas, nós decidimos fazer diferente. Nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a ser conduzidos da forma que Deus quer. Eu queria mostrar a você, eu fui impactado, eu fui muito tocado, um dia que eu tive a oportunidade de ouvir esse vídeo, que eu estava com o irmão Edmundo, e ele passou, a gente estava na casa dele, ele mostrou esse vídeo para mim, e eu fui e comecei a analisar. É pura, simplesmente verdade. O mundo, o papel de tudo lá fora, é para que venha distanciar a mim e a você, de estar buscando a Deus, para que aquilo que Ele colocou na minha vida e na sua não aconteça. Na vida de Jonas foi a mesma coisa. Eu convido a você, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e ouvisse, esquecesse o mundo lá fora, esquecesse o celular, esquecesse tudo lá fora, e desse ouvido àquilo que nós iremos ouvir nesse momento, aquilo que você já fez, eu creio, por várias e várias vezes, mas com tudo isso que vem acontecendo, nós deixamos um pouco de lado. Eu gostaria que você ouvisse, fechasse os teus olhos e ouvisse
perfeitamente aquilo que vai ser colocado nessa noite. Você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filha? Se lembra do começo? Você se lembra pelo que você era conhecido? Você se lembra? Porque as pessoas ao seu redor diziam de você no começo. Se lembra de como você... Se lembra de quando nada roubava a sua alegria? Você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia, você me adorava com fervor. Se lembra? Você orava e ficava comigo. Orava e ficava, e ficava, e ficava. Você orava por sua família, orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações. E você fazia isso só comigo, em secreto. Você lia com prazer a minha palavra, cada página, cada capítulo. Você falava de mim para outros, e você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e com generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, você tinha prazer nos jejuns, nas viagens missionárias. Você tinha prazer em fazer a minha vontade. Não, você não me trocava por um programa de televisão. Você não me trocava por um jogo de futebol. Você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade. Você mantinha a distância do pecado. Você pensava em mim. Se lembra de como você pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de você dormir. Você tinha prazer nas atividades da igreja. Você tinha prazer, você tinha paixão por mim. E por isso não era um fardo. Não era um fardo estar ali. Não era um fardo servir ali. Não era um fardo limpar o banheiro, arrumar as cadeiras, chegar no horário para os ensaios do louvor, chegar cedo aos cultos. Nada disso pesava. Você mudou. Você se lembra de como você era? Por quê? Por que você mudou? Por que você não me ama como você me amava no começo? Você costumava me amar. Você era apaixonado por mim. Era apaixonada por mim. Mas você não é mais. Você não é mais. Por quê? Por quê? Por que você abandonou o amor que tinha por mim? Por quê? Quem diz que a paixão tem fim? Quem diz que a paixão acaba? Quem? Pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou. Ela não acabou. Saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei, da mesma maneira. A minha
minha paixão por você não mudou. E eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo amor, eu continuo sendo eterno, eu continuo sendo todo poderoso e o todo grandioso. Os anjos ainda cantam e celebram que santo, santo, santo eu sou. Eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei. Queridos, se você parar para analisar aquilo que o mundo lá fora está oferecendo à igreja, é para que as pessoas elas não venham conhecer a Cristo verdadeiramente. Talvez você entrou dentro da igreja nessa noite para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus poderia ser tocado no seu coração através do louvor, da dança. Mas Deus quer despertar um abrir de olhos nessa noite. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Precisamos fazer a vontade de Deus em todas as áreas. E quando nós ouvimos uma ministração, eu creio que tudo isso que foi compartilhado com você, eu e você, podemos sim fazer mais para Deus. Eu e você podemos sim ajudar a transformar as vidas que estão lá fora. Eu e você, da mesma forma que Jonas, precisamos nos despertar, porque muitas vezes na nossa caminhada nós fazemos aquilo que é conforme a nossa vontade. E Deus nessa noite Ele está querendo chamar você para fazer verdadeiramente a vontade dEle. Ele está querendo levar a você a um caminho de total dependência dEle. Deus está querendo levar a você a um nível de mais profundo conhecimento da palavra. Sabe por quê? Porque se nós não abrirmos os nossos olhos, a oração que foi colocada agora, ela vai ser cada vez mais comum na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós iremos nos deparar dentro do nosso quarto, no nosso trabalho, nós iremos lembrar de como que era antes, mas não é isso que Deus quer. Ele nesse momento, Ele quer apenas despertar, Ele quer apenas mostrar que você pode fazer mais sim para Deus. Você pode sim, sabe por quê? Porque Jonas, quando ele decidiu, e ele viu que não fez a vontade de Deus, ele foi lá e foi transparente. Ele teve algumas coisas que serão despertadas na minha vida e na sua, para que nós venhamos a viver um novo momento nessa noite. Jonas, ele decidiu, ele clamou, e ele falou que: Deus, mais uma vez eu estou diante de Ti. Mais uma vez, a igreja está ouvindo a palavra de Deus, para que possa se entregar cada vez mais nos caminhos do Senhor. E quando nós olhamos isso, quando nós vivenciamos o momento de Jonas, aí vem aquilo que Deus coloca mais uma vez na sua vida, aquilo que Deus vem e mostra mais uma vez a você. Deus nessa noite, Ele está fazendo com que você venha refletir naquilo de tão precioso que Ele entregou a você, porque é tão maravilhoso, é tão prazeroso fazer a vontade de Deus. E aí, da mesma forma que Jonas, da mesma forma que eu, da mesma forma que você, muitas vezes não fizemos da forma que Deus tinha pedido para ser feito. Quando nós nos arrependemos, quando nós clamamos, Deus nos dá uma nova oportunidade. Jonas, no capítulo 3, ele teve uma nova oportunidade. No capítulo 3, demonstra, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem:
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha que maravilhoso, queridos. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu de pano de saco, sentou sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive. Jonas foi chamado novamente. Nessa noite você está sendo chamado novamente para fazer a vontade de Deus. Nessa noite Deus está chamando você novamente para fazer aquilo que talvez você foi para o outro lado. Nós estamos vendo cada vez mais a necessidade de vidas. Nós tivemos aqui na festa ontem a mudança e a transformação daquilo que Deus vem fazendo na vida do filho do Nosé, através do Michel. Nós tivemos agora o Sansão falando daquilo que o Júlio vem fazendo na vida dele. Nós estamos sendo desafiados a aproximar de uma pessoa para ajudar. Deus colocou diante de mim, diante de você, Deus colocou através da vida do pastor Marquinhos um novo momento na nossa igreja. E Deus chama novamente você. Primeiramente, para que você tenha humildade, como Jonas teve, de reconhecer que ele errou, que ele não fez aquilo conforme era para ter sido feito. Porque a gente ainda vê pessoas na igreja que não querem ser discipuladas, que querem viver uma vida sozinho. Mas Deus, essa noite, Ele vai chamar cada um de vocês. Ele vai chamar aqueles que nessa noite irão entender a necessidade de ser discipulado, de ter alguém do lado para conduzir, para mostrar. Porque se você parar para analisar nesse texto agora, no início Jonas estava sozinho. Talvez foi por isso que houve a dúvida. Talvez que muitas vezes na sua caminhada, nesses últimos dias, você vem dando cabeçada, sabe por quê? Porque você não dá a voz ao Espírito Santo, porque você não dá a voz ao seu discipulador, porque você não dá a voz ao seu líder, ao seu pastor. Mas Deus nessa noite, Ele convoca a igreja para uma nova etapa de vida. Os dias estão passando, já se foram 30 dias, 31 dias do ano de 2016. E nós temos que entender que há um despertar, há um sonho colocado no coração de Deus para que eu e você venha fazer verdadeiramente conforme Ele nos pede. Nós iremos ter etapas nessa noite de pessoas que irão aceitar ser discipuladas, pessoas que irão aceitar a discipular, porque eu vou falar pela do Espírito, nós vemos uma célula gigantesca, pessoas que necessitam de ajuda, e aí a gente vê um líder com 5, 6 pessoas para cuidar, e pessoas que estão necessitadas de um abraço. E aí a gente hoje joga por terra, sabe o que? Aquilo de que o rapaz eu sou mais novo, eu sou mais velho. Nós temos exemplo do Sansão e do Júlio. Júlio um jovem, e Sansão entendendo que, como o pastor Marquinhos fala, que somente no quartel que vem a ser a hierarquia, que vem a valer a idade. Na igreja não é isso. Então nós temos que abrir o nosso coração para que, indiferente da idade, indiferente de quem vier a estar ao nosso lado, nós iremos fazer conforme aquilo que foi colocado no coração do pastor Marquinhos há 2 anos atrás. Nessa noite Deus está chamando eu e você para um novo momento da nossa vida. Sabe para quê? Para acontecer o que aconteceu aqui com Jonas. Se você parar para analisar e você puder ler esse texto, Jonas achava que era uma coisa difícil. Jonas foi andando, foi proclamando o evangelho, e as pessoas foram se rendendo ao Senhor. No primeiro momento ficou com medo, no primeiro momento talvez você tenha ficado com medo quando se fala em discipulado, quando se fala em liderar uma célula, quando se fala em ministrar uma palavra. Mas nós precisamos compreender, queridos, você precisa entender
que o chamado de Deus para a minha vida e para a sua é para que nós possamos, sabe o que? Abençoar vidas. Você precisa compreender que o primeiro passo, sim, é você. Mas se você parar para analisar, tem vidas lá fora que vão ser dependentes da tua palavra. Você vai ser usado por Deus da mesma forma que Jonas. Nós precisamos despertar uma igreja que ela venha proclamar e fazer a vontade de Deus conforme Jonas foi colocado. E se você compreender mais, queridos, nós estamos passando por esse momento. Nós estamos passando por esse momento em que eu e você necessitamos cada vez mais de ser discipulados. Cada vez mais. Quando dá os nossos 15 dias, aí o pastor Marquinhos já fica meio aflito. Não, bora conversar, bora sentar. Sabe por quê? Porque o que é oferecido pelo mundo lá fora, sabe para quê? Para que a gente venha se distanciar de Deus. É por isso que aconteceu com Jonas. Ele foi atrás de fazer outras coisas. E o fazer outras coisas que não é fazer a vontade de Deus, nos leva a nos distanciar daquilo que Deus está nos presenteando. E Deus nessa noite, Ele está despertando a você uma nova oportunidade. Lembra daquele sonho? Lembra daqueles projetos? Lembra quando Deus falou para você, ei, vai para a igreja? Lembra? Lembra de tudo aquilo que Deus, um momento, às vezes você no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, Deus falou, não, vai lá, vai para a igreja, vai para a célula. Deus nessa noite, Ele está nos dando uma nova oportunidade. E você precisa compreender que há algo muito especial a acontecer na sua vida nesse ano de 2016. Há algo sobrenatural para acontecer ao seu redor, da mesma forma que aconteceu com Jonas. Mas nós precisamos, como igreja, entender e fazer aquilo que Jonas fez. Porque o texto diz que Jonas fez conforme a vontade de Deus. Convido você a ficar de pé.